É uma coisa que vem da infância, eu não consigo precisar muito como isso aconteceu, mas eu era uma dessas crianças que desenhava assim compulsivamente. Muitas crianças desenham, quase todas, eu acredito, só que eu não parei, né? Chegou na adolescência, eu comecei a ficar muito interessado por arte, continuava desenhando compulsivamente e só queria ser artista. Nunca pensei em ser outra coisa, a não ser o momento arquitetura, que é uma coisa que eu gosto muito e tenho muito interesse até hoje, e meu trabalho é um pouco imbricado assim com a arquitetura, mas foi isso. Eu diria que foi o desenho que me trouxe as artes visuais, apesar de não ser apenas um desenhista. Eu nasci numa cidade do interior, né, pequena, no interior de São Paulo, Mococa, e com muitos poucos recursos, né? Então demorou muito para eu começar a viajar, a conhecer coisas até São Paulo. Eu só fui conhecer São Paulo na adolescência. E então os meus museus mais importantes, assim, eu diria, eram o cemitério e a igreja que eu frequentava. Igreja católica, né, com as imagens, tinham pinturas no teto, nas paredes. Então, aquilo para mim foi muito marcante. E na cidade tinha um pequeno museu, tem ainda, eu creio, um museu de arte assim que tinha umas coisinhas, tinha assim uma gravura da Tarsila, esse tipo de coisa, sabe? Umas coisas assim pontuais. E também Mococa é a cidade do Bruno Jorge. Então tinha algumas esculturas na cidade, então tinha essa referência modernistas de alguma forma, sabe? E nesse pequeno museu tinha lá umas obras dele. Então tudo isso eu acho que contribuiu para a minha formação inicial ali. Anos 80 para mim, significa a vinda para São Paulo. Esse encontro, eu já tinha começado a frequentar aqui, vinha de carona, tinha até no final dos anos 70 eu era muito novo e já fazia, me aventurava assim, né? Eu peguei um pouco desse momento também pós-hippie, sabe? E depois, nos anos 80, né, a chegada de uma outra onda, o começo da faculdade, em 81, que daí eu acho que eu me expus, assim, a muitos tipos de contatos novos e estava começando, né, a abertura política, isso também acho que é uma coisa marcante, e a AIDS, né, assim, isso foi muito, muito marcante, traumático. Então, eu diria que essas coisas foram as que mais marcaram, sabe? Ao mesmo tempo, uma época de descoberta, tal, mas com essa, e uma época de muita dificuldade financeira, né? Era assim, era uma luta diária, assim, e estudar nesse contexto era muito difícil, mas ao mesmo tempo, né? Aquela coisa, assim, a energia da juventude, né? Descobrir música, artistas, tudo isso era muito estimulante. Então, esse trabalho que está na exposição, ele faz parte de uma série que eu fiz para a matéria do Nelson Lerner. Foi um trabalho de escola. E eu acho que ele tem um pouco essa característica de trabalho de escola. Foi adquirido pelo MAC, pela Araci Amaral, que era a diretora na época. Ela adquiriu dois desses trabalhos. E eu estava vivendo naquele contexto dos anos 80, da volta à pintura, tinha muito essas referências à cultura pop, né? Não exatamente a arte pop, não necessariamente a arte pop, eu acho que tinha também, mas esse imaginário de cartoons, esse tipo de coisa. Então, esse trabalho traz um pouco disso, mas ao mesmo tempo ele aponta já uma sobriedade, né, que não era comum muito na minha geração. E que logo assim eu fui, acho que apurando isso daí e abandonando essas referências, talvez, assim, né? Porque era uma coisa, de certa forma, que era assim, o jovem tem que fazer isso, né? Assim, e, no fundo, eu não me identificava muito com aquilo. Para mim, eu tinha, assim, eu vivia naquele meio, até curtia, admirava vários artistas, tudo, mas, assim, o que eu acho que eu gostava mesmo era da geração anterior,
que me dava mais, me instigava mais. Eu achava a minha geração muito infantil, assim, eu sendo da mesma idade, está um pouco pretensioso, talvez. Tem uma questão da atenção no objeto, né? Todos eles têm um recorte, literalmente, né? São lonas recortadas, representando um objeto. No caso, a série toda são vários objetos de uma residência. Mas eu fui me aprofundando nisso, nessa atenção ao objeto e num tipo de representação que se tornou atualmente, não é de agora, né, mas de bons anos, mas algo que com o qual eu estou lidando assim até hoje, que é uma representação quase não, uma representação técnica dos objetos, principalmente em relação às esculturas. Então, isso está presente até hoje. E está presente também a monocromia, que eu tenho um tanto de dificuldade, eu acho, de lidar com cores. Então, eu costumo a recorrer à monocromia para esses trabalhos. É engraçado, porque eu estava comentando outro dia que eu sou velho o suficiente para ver duas voltas à pintura, né? Eu acho assim que, em certa medida, a arte produzida nos anos 80 foi assim muito impulsionada pelo esse boom do neoliberalismo, né? E que eu acho que hoje, né, a gente está nessa tremenda crise desse sistema. E eu não sei se a nova geração está se dando conta disso, sabe? Como que o sistema econômico molda a produção. Principalmente hoje em dia, que tem essa predominância das feiras, né, que na época a gente não tinha. As feiras não tinham esse protagonismo que tem hoje. Era uma coisa que estava lá, no seu lugar. Mas eu acho que o consumo de arte, né, que começou, aquela coisa do yuppie, aquela toda, eu acho que assim, hoje me parece quase um revival disso. Pelo menos é a minha impressão subjetiva. Da pintura também, sendo um meio, parece que favorito, né? Pela própria também facilidade de comercialização, talvez até de mais fácil consumo, né? De imagens, etc. e tal. Né, da figuração como sendo. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma relação. Eu tenho percebido isso ultimamente.